que é o estado de bem-estar social. O nome em inglês que inspirou essas práticas é welfare state. Por quê? Estado de bem-estar social é uma ideia que é de organização da sociedade, igual existe capitalismo, socialismo, anarquismo e tudo mais, dentro do capitalismo existe a ideia do estado de bem-estar social. Por quê? No capitalismo ele tem várias subdivisões e várias pessoas que defendem coisas diferentes dentro dele. Então, você consegue fazer uma divisão principal entre quem defende Estado nenhum, o Estado não deve existir ou interferir o mínimo possível na vida das pessoas, que chama minarquista ou anarcocapitalista. Anarcocapitalista não tem nem Estado, é só as trocas comerciais. Minarquistas quer dizer que o Estado existe, mas ele é mínimo. Mínimo e hierarquia de Estado. Minarquista defende que o Estado ele tem pouquíssimas funções que ele pode fazer. Ele não deve interferir, ele deve ser muito pequeno. Os minarquistas, no geral, defendem que o Estado tem um papel apenas nas chamadas leis antitrust. Isso que eu estou falando tudo é importante, viu? Se vocês quiserem um dia debater política na vida, é bom vocês estarem informados disso. Então, os minarquistas, vou pôr aqui, Estado mínimo, acha que o Estado, a função principal dele é as leis antitrust. Já os anarcocapitalistas, o nome diz anárquico, né, sem Estado, defende que tem Estado nenhum. Então, estou começando dos que defendem algum Estado, são os minarquistas. Lei antitrust são as leis para poder garantir que hajam trocas comerciais honestas. Não é só a polícia, mas para evitar monopólios, para evitar cartel. Então, para evitar cartel em que todo mundo combina um preço e a população tem que pagar muito mais caro por aquilo, porque todo mundo combinou um preço, existe uma lei que proíbe isso. Faz parte das leis antitrust, que é para evitar burlar o sistema capitalista. Então, essas leis antitrust envolvem isso, né, combater esse tipo de cartel, porque aí permitiria a concorrência, em que um quer oferecer o serviço mais barato do que o outro para conseguir os clientes do outro, e que o outro tenta fazer ainda mais barato e mais barato e mais barato, de modo que o consumidor consiga aquilo pelo menor preço viável possível. Porque tem várias outras pessoas que estão querendo, né, aproveitar esse mercado e ganhar dinheiro, só que não conseguem oferecer esse serviço por um preço que o outro consegue. Então aí você chega num preço menor que beneficia teoricamente a todos. Então é para isso que servem as leis antitrust. E aí, continuando essa parte que é importante de política pública, os minarquistas estão defendendo o Estado mínimo, poucas funções. Só responder a pergunta aqui do Wesley. Esse seria também a função das agências reguladoras? Depende. Depende do minarquista. Tem minarquista que defende que, por exemplo, até rua seja pública, segurança seja pública, e o Estado, segurança do dia a dia de polícia, o Estado tem só uma polícia específica para a questão comercial, para evitar as leis antitrustes. E que não existia nenhuma agência pública, nenhum banco público, nada disso. Quem defende o Estado mínimo, mínimo mesmo, bem enxuto. E aí, desse Estado mínimo, você tem pessoas que defendem mais um pouco, mais coisas, mais coisas, mais coisas, até o outro extremo, que é um Estado muito grande, um Estado que faz tudo e que as trocas comerciais são através dele, ele que define os preços das coisas, que seria o socialismo, em que tudo, na verdade, não existe a propriedade privada no sentido dos meios de produção não serem privados, ou seja, fábricas, fazendas, os meios de produção não são privados, são todos públicos, e o Estado é que vai definir como que vai trabalhar, quem vai trabalhar, quanto que vai valer cada produto e tudo mais. Tudo é feito pelo Estado. É o extremo oposto do anarcocapitalismo e o mais distante possível do minarquismo, ok? No meio, mais ou menos no meio pelo menos, é considerado o estado de bem-estar social, que vai influenciar essas políticas públicas e assistência social no Brasil. O estado de bem-estar social, ele defende que o Estado deve evitar interferir diretamente na economia, para evitar coisas como inflação e algumas outras coisas assim, não atrapalhar a autorregulação do mercado, coisa assim, que algumas pessoas falam, mas
que, para que haja o mínimo de justiça num sistema capitalista, o Estado tem que prover para toda a população saúde gratuita e de qualidade, segurança gratuita e de qualidade e educação gratuita e de qualidade. Então, são essas três coisas que o Estado de Bem-Estar Social defende. Por quê? Já que as pessoas nascem desiguais, tanto em condições genéticas e de vida, quanto principalmente em condições sociais, a pessoa nasce numa família pobre, ela não escolheu isso, outro nasce numa família de bilionários e não tem mérito nenhum nisso, é injusto concorrer uma pessoa que teve saúde incrível, acesso a bons médicos, escola incrível, melhor educação, livros, melhores professores e conforto e tudo mais, e segurança para poder fazer tudo, competir com alguém que teve uma educação horrível, num lugar horrível, nem teve educação, que não teve segurança, não conseguia estudar, não conseguia fazer as coisas, acabava tendo que se livrar ou se envolver com crime com frequência, e que também não tinha saúde, ele tem que preocupar com outras coisas, com a sobrevivência dele. Não dá para ele concorrer com uma pessoa que tem essas coisas. Então, o Estado de Bem-Estar Social entende que o Estado deveria fornecer educação de qualidade, com a mesma qualidade que o serviço privado oferece, para que essa pessoa que não tem dinheiro consiga ter o melhor acesso à educação possível para se qualificar e crescer na vida e ter o mínimo de sua condição para concorrer. Que além da educação de qualidade, deveria ter saúde de qualidade, para ele também não precisar em preocupar em sobreviver, em ficar morrendo de doenças, enquanto o outro tem todo o tratamento e remédio possível. O Estado tem que fornecer tudo de qualidade em saúde, para também dar uma segurança para ele e para a família e para aquelas pessoas. E, por fim, segurança. Porque a situação de vulnerabilidade e baixa segurança é muito sofrida e interfere muito na vida das pessoas. O Estado também deveria garantir segurança igual para todos. Então, essa é a ideia, essa é a tese do Estado de Bem-Estar Social. E ele é aplicado, ele é muito conhecido por ser a prática dos países escandinavos, Dinamarca, Suécia, Noruega, etc. Só que esses países são países muito ricos, eles conseguem fornecer uma educação pública de muito boa, saúde pública muito boa. Já o Brasil é um país muito pobre. Embora a saúde pública esteja muito melhor, bem boa e frequentemente equiparada à privada, dependendo do que for, às vezes até melhor, dependendo do que for, ele ainda está muito deficitário, muito, em educação, como vocês sabem muito bem. A educação pública, principalmente de base, que não é faculdade, é muito pior do que a educação privada. Então, não permite que as pessoas que não têm dinheiro concorram em igualdade com quem tem. E segurança nem se fala. O Brasil tem um problema crônico e gravíssimo de segurança. Ó, crônico, falei de novo, hein? Quer dizer que é constante, dura muito tempo, não passa. Problema de segurança crônico. Beleza? Então, essa é a ideia do estado de bem-estar social. E aí o Brasil, inspirado por isso, colocou lá na Constituição que o Brasil tem que fornecer essas coisas. E aí veio o SUS e veio a assistência social. Porque antes a assistência social, como eu já mencionei, era principalmente igreja. Basicamente a igreja católica, que era muito majoritária na década de 80. E então passou a ser função do Estado ajudar as pessoas que não têm condições, fornecer o básico para essas pessoas, e não instituições de caridade. Existiam programas de assistência social públicos? Existiam, mas eles eram mais locais, pontuais e muito menores do que o que existe hoje. Então, algumas prefeituras tinham programas específicos para moradores de rua, ou alguma coisa assim, de vez em quando. Mas nada, porque não tinha um entendimento social de que o Estado era responsável por isso. E desde 88 passou a ter. Bom, aí em 93 vem o LOA, as Leis Orgânicas da Saúde, já expliquei o que é, equivalente às Leis Orgânicas da Saúde lá do SUS. 2003 o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e aí é quando mais oficialmente, né, com a estruturação do assistência social igual ao SUS, passa a ser obrigação do Estado fazer algo a respeito. Porque embora isso esteja presente na Constituição, não tinha dinheiro para fazer diferente, e foi só quando teve algum dinheiro e teve o SUAS, aí que começou a ser colocado em prática. Não é que não tinha programa social antes também, na década de 90 e tudo. Tinha. Exemplo, o que a gente conhece hoje por Bolsa Família, é a unificação de outras bolsas que existiam, Bolsa Gás, Bolsa Escola, Bolsa sei lá o quê. Foram unificadas em um programa e ampliado. Bastante ampliado e disseminado. Mas o SUAS é que vai
fazer toda uma estrutura e o entendimento de que qualquer pessoa no Brasil que estiver em situação de injustiça social, de miséria, de vulnerabilidade e tudo mais, cabe ao Estado ajudar essa pessoa a dar condições básicas para ela competir com outros que têm dinheiro, ok? Aí, 2004, né? O PNAS, Política Nacional de Assistência Social, também o COMPAS, que é a Comissão Nacional de Psicologia e Assistência Social, em que aí começa a ter a preocupação da psicologia na assistência social ser inserida, antes não tinha. Então, foi a partir do COMPAS que começa a ter uma ideia de que a psicologia também tem que ter esse papel nos programas de assistência social. A Alessandra falou aí, Pedro, por favor, passa referência para estudarmos isso que você está falando. Eu falei minarquista, não é monarquista, viu? Mina, de pequeno. Mono é um. Monarquia quer dizer que um governa tudo. É o rei, o imperador. Mono, um, arquia, governo. Um manda em tudo. Minarquia é mini, pequeno. Pequeno governo, pequeno estado. É um estado mínimo. É a minarquia, que é o pequeno. E o anarcocapitalismo anarco quer dizer que é sem governo. A, negação, narco, e capitalismo, sem governo e um sistema capitalista. No meio, estado de bem-estar social, no outro extremo, o socialismo. O Estado é tudo, tudo é o Estado. Tudo pertence ao Estado, tudo mais. Vou passar referência, sim, para vocês, viu? Sobre essas questões. Esses termos em específico, de diferença de minarquia, estado de bem-estar social, eu não devo cobrar, em prova nem em exercício. Mas eu vou passar porque é importante para vocês conhecerem, estudarem, debaterem vida afora. E, claro, aí eu falei, por fim, das críticas aos SUAS. O SUAS sofre muitas críticas. A mais conhecida delas é de que foi sendo ampliado demais a assistência social e criando várias comissões, subgerências e virou cabide de emprego, gasta-se muito dinheiro para pouco resultado. Enquanto que as pessoas que trabalham com assistência social discordam, falam que isso é uma opinião de quem está alheio ao que acontece e que o tanto de coisa que existe é insuficiente para ajudar as pessoas, precisaria de muito mais. E que existem problemas diferentes que precisam de instituições diferentes, precisa ser criado uma para lidar com a questão de alcoolismo e drogas, que é um tipo de conhecimento de profissionais diferente do que vai lidar com o problema de violência contra a mulher, que é um problema diferente do que vai lidar com deficientes físicos, que tem dificuldade de mobilidade, e por aí vai. Então, que tem que ter várias comissões, secretarias, gerências diferentes para essas questões, com pessoas especializadas, para dar conta do que o Brasil se propôs a fazer, de ajudar os necessitados. Então, as pessoas respondem essa crítica dessa forma. Outra crítica, que vocês com certeza já ouviram falar, é de que o Brasil deveria, que a gente não deve dar o peixe e sim ensinar a pescar. Vocês já ouviram isso? Imagino que várias vezes na vida. Então, a ideia é que deixa eu tentar argumentar quem critica isso. Quem fala isso acha que se você fornecer o que as pessoas precisam diretamente, o alimento que ela quer quando ela está com fome, o transporte que ela quer quando precisa de transporte, o emprego que ela quer quando precisa de emprego, a escola que ela quer quando precisa de escola, tudo isso, você estaria tampando o sol com a peneira. Você estaria fazendo essa pessoa depender para sempre do Estado fornecer. Porque você não está ensinando ela a fazer nada novo e produzir por conta própria o que ela precisa. Você estaria tornando ela dependente do Estado. Isso é uma crítica de algumas pessoas, inclusive, que criticam Bolsa Família. De que você estaria dando peixe e não ensinando a pescar. Que você fornece esse tipo de coisa e a pessoa não sai do lugar, ela continua dependendo do Estado, isso vira voto de cabresto. A pessoa fica dependente de votar no político que promete continuar dando peixe para ela todo dia, e aí continua sendo eleito porque ele dá o peixe todo dia e não tem interesse nenhum em ensinar ela a pescar, senão ela vai deixar de ser dependente dele e ele não vai conseguir o voto. Então, tem essa crítica de que a gente deveria ensinar a pescar e não dar o peixe. E a resposta a essa crítica, claro. A resposta, quem discorda dessa crítica, aponta que o Brasil já faz isso. E que não é questão de dar o peixe ou ensinar a pescar. É questão que você tem que dar o peixe para a pessoa não morrer de fome, que ela está morrendo de fome. Então você dá o peixe para ela viver enquanto você ensina a pescar. Que não adianta você chegar para alguém que está morrendo de fome e não dar o peixe para ela, querer ensinar a pescar, que ela vai morrer antes. Ela não vai conseguir aprender nada. Você tem que
dá o que é necessário no momento do desespero, enquanto você ensina a pescar. Então, a ideia do Bolsa Família e de outros programas de assistência social é essa, a de que a gente provém para quem já está numa situação horrível e precisa ter algo que precisa ser feito a respeito disso, enquanto que a renda, por exemplo, de Bolsa Família ou os outros programas, permite que essas pessoas qualifiquem-se aos poucos e aconteça a mobilidade social, que é quem era miserável se torne pobre, quem era pobre consiga ser classe média baixa para cima e por aí vai. Que haja mobilidade, não seja para sempre nasceu em família pobre, neto, bisneto, tataraneto vai ser sempre pobre, nasceu em família rica vai ser sempre rico. Então, é isso. O valor do Bolsa Família, por exemplo, ele é muito baixo, como vocês sabem, e a ideia é que em famílias muito pobres, mesmo esse dinheiro que é muito pequeno, faz diferença, porque se não fosse ele, crianças estariam trabalhando ao invés de estudando. E aí o governo coloca, ó, se você fizer ela estudar, se ela estiver na escola, a gente dá esse dinheiro e ela não precisa trabalhar. A gente dá esse dinheiro mínimo aí para ela não precisar trabalhar. E aí ela consegue estudar. E aí você faz o quê? Com que uma parcela que é muito pobre da população, que nunca estudou, que era inclusive analfabeta há gerações, consiga pela primeira vez começar a ir para a escola, mesmo que seja uma escola pública, né, que não é uma escola das melhores frequentemente, depende da escola. Mas ainda assim eles qualificam um pouco. E aí essa pessoa agora vai ter uma renda média maior que o seu pai, sua mãe, seu avô, bisavô, tataravô tinha. Porque esses não tinham ensino nenhum e tinham que pegar empregos que pagam miseravelmente mal e criavam filhos que também estavam na mesma condição, e netos e bisnetos, e nunca saía. Agora essa pessoa vai sair um pouco. Ela vai formar no ensino básico, ou fundamental, ou médio, tomara, ou talvez superior, e aí ela já está em outro nível de renda, em que o emprego que ela vai conseguir já paga um valor que é bem maior do que o que seus pais e avós conseguiam ter. Isso significa mobilidade social. Quer dizer que essa vai ser a primeira pessoa dessa geração que não vai estar condenado àquele nível de extrema pobreza. Ela vai conseguir uma renda um pouquinho maior. Isso vai permitir que ela e os filhos dela tenham uma vida ainda um pouquinho melhor do que a dela, que foi dependente de Bolsa Família. Os filhos, não. Vai ser um pouquinho melhor, ter um acesso à escola um pouquinho melhor, condições um pouquinho melhores. E aí, ao longo de gerações, décadas, você consegue ir mobilizando até melhorar a condição da população. Essa é a ideia. É você dar o peixe para não morrer de fome enquanto você ensina a pescar. Produz a mobilidade social. E aí, mas está tendo mobilidade social do Bolsa Família? Tem gente que avalia que não o suficiente. Porque como o Bolsa Família tem sido ampliado ao longo do tempo, está cada vez mais famílias usando ele, quer dizer que tem cada vez mais pessoas precisando, talvez não esteja dando o efeito esperado. Só que os estudos, que tem vários, e são acompanhados de pessoas famílias que recebem, mostra que há sim mobilidade social. Não é tanto quanto a gente gostaria, é menos do que a gente gostaria, porque o Brasil é um país complicadíssimo, que não é só a educação que influencia, é o lugar que ela vive, a segurança, a criminalidade, a cultura, a influência, a educação, a qualidade dessa educação que ela está recebendo, da escola e tudo mais, a violência doméstica dos pais, um milhão de coisas, que acabam freando um pouco a velocidade com que consegue fazer essa mobilidade social. Mas óbvio que os resultados vão ser ao longo de gerações. Se começou há menos de 20 anos, esse programa, quem estava nascendo e entrando na escola na hora agora está terminando faculdade. É a primeira geração que vai ter chance de ter uma renda maior agora. Então, tende a ser um processo lento. Poderia ser mais rápido? Poderia produzir mais mobilidade social? É um debate. É um debate para se ter. Tem gente que argumenta que sim, sugere mudanças no programa, variações nele para permitir isso. Tem gente que acha que não, que tem que ser retirado e mudar e fazer outro programa totalmente diferente. Ok? Como sempre, como vocês já estão acostumados, tudo nessa disciplina tem, no mínimo, dois lados. Nada é ultra simples. Tem bons argumentos para um lado, bons argumentos para o outro. Bom, agora para a matéria da aula 6. Eu vou mandar os tópicos aqui para o Esdras. O Esdras vai mandar para vocês acompanharem. Podem, enquanto isso, fazer perguntas se quiserem, viu? Lá no chat, enquanto eu mando aqui.
Beleza? Dá um minuto aí para vocês todos verem. Pega isso aí que está no chat, copia e cola num documento aí do Word ou de notas para vocês poderem acompanhar melhor. Se deixar aí no WhatsApp, vocês não vão. Vai ficar recebendo mensagem, vai atualizar, sei lá, vocês vão perder. Manda aí para algum outro lugar para vocês tentarem acompanhar melhor. A Alessandra perguntou aí se alguma das providências tomadas para tratar o coronavírus são do SUAS, LOAS, etc. O LOAS não é um órgão, né? Não é uma instituição, é uma lei. Ele não faz nada, ele não tem trabalhadores, ele é uma lei. Mas o SUAS, que é o Sistema Único de Saúde, né, um programa integral, ele não faz nada diretamente sobre o coronavírus, mas existe proposta, tem até um vídeo recente de um prefeito falando sobre isso, de que como o corona afetará mais a população mais pobre, porque eles vivem em aglomerados, vivem em favelas, a distância social é mais difícil, eles não têm renda para poder se manter nesse período de isolamento, eles têm que estar sempre trabalhando, provavelmente vai afetar mais eles. Então, algumas coisas têm que ser feito a respeito. E aí entra a assistência social. O que já está sendo feito, que não é direto, mas é indireto, é que os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, estão dando as orientações para as famílias em cada comunidade. Tem um CRAS na sua região, com certeza. E as pessoas que frequentam o CRAS já receberam todas as orientações e o pessoal continua trabalhando, viu, de CRAS. Mas receberam as orientações sobre isso, sobre os cuidados e se eles não têm condições de manter durante esse período de isolamento, eles é acionado o CREAS, que eu vou falar daqui a pouco sobre, que ajuda eles a prover o que eles precisam nessa situação. Só que o SUAS não consegue, com o orçamento que ele tem hoje, ajudar um número grande de pessoas, que é quase todo mundo, numa pandemia dessa. Então, o que precisa ser feito é a prefeitura, o governo do estado, o governo federal liberar dinheiro diretamente para programas de assistência social. E isso está sendo feito aos poucos. Alguma coisa já foi liberada. E aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o Calil, ele deu 148 mil, cesta básica para 148 mil famílias de baixa renda, para poder elas terem segurança alimentar, não precisar preocupar com comer, com ter dinheiro para comida, para elas conseguirem ficar em isolamento durante esse período. Então, isso é algo que já foi feito. O Calil comprou, a prefeitura, né, por ordem do prefeito, fez essas 148 mil famílias receberem assistência cesta básica. Tá? Isso é uma forma de assistência social. Isso vai ser distribuído e colocado por funcionários de assistência social, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Beleza? O CRAS, que tem um mapeamento dessas famílias bem melhor, de cada regional, é quem provavelmente vai estar com isso e o pessoal vai buscar ou eles vão levar, dependendo da situação. Então, desse sentido, eles estão atuando. Beleza? Mas a questão é muito menos de partir deles e partir, sim, do governo passar, e eles atuam aí como funcionários do governo para tornar isso viável. Vamos lá. Então, começando. Atuação do psicólogo junto ao CRAS e SUAS. Esse é o nome da seção 4, viu? Do livro Psicologia e Políticas Públicas. É o nome dela, que é esse primeiro ponto aí, o 1 ponto nada. Bom, qual que é o objetivo do SUAS? Está lá no site do SUAS, está no livro também. O objetivo dele, eu copiei e colei para a gente poder analisar ponto a ponto. Vamos lá. O objetivo do SUAS: prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir incidência de riscos sociais, independente da contribuição prévia, e deve ser financiado com recursos previstos no orçamento da Seguridade Social. Cada frase é importante. E vale a pena a gente falar dela pausadamente para vocês entenderem, dominarem o que a gente está falando. É o seguinte: primeiro, prover proteção à vida. O SUS, ele também faz alguns trabalhos de prevenção, né? Eu já comentei com vocês alguns deles, que tem a ver com proteção à vida. O do SUAS é diferente, tem a ver com os recursos materiais e a questão de vulnerabilidade social, de pobreza, de violência e outras questões. E aí o SUAS vai atuar nessas questões, que não é de saúde, para poder garantir e proteger a vida. Ele não vai salvar ninguém, não vai ter médico e enfermeiro e
fazendo massagem cardíaca. A ideia é que eles consigam alterar as circunstâncias sociais para melhorar as condições de vida daquelas pessoas. Se você consegue fazer um programa contra alcoolismo e contra a violência doméstica numa comunidade, você está agindo de forma em direção à proteção à vida. Então, isso é parte do que o SUAS faz, de assistência social. Tranquilo? Então, primeiro, prover proteção à vida. Depois, reduzir danos. Esse é muito importante e, com certeza, vocês já ouviram falar da política de redução de danos, que é uma política nacional. Ela é mais famosa no que diz respeito ao uso de drogas, aos dependentes químicos de alguma droga. Mas ela também tem aplicações em outras áreas. Então, a política de redução de danos, como que ela funciona? Isso é importante pra caramba para vocês, viu? Saber o que é a política de redução de danos, como que ela funciona, as críticas que ela sofre e como que as pessoas que discordam dessas críticas respondem a ela. Então, vamos lá. Redução de danos nas drogas é a ideia de que é mais eficaz você incentivar a pessoa a ter um uso menor daquela droga ou substituir uma droga pesada por uma droga mais leve e gradualmente ir transformando a vida dela, isso seria mais eficaz do que você retirar tudo de uma vez, esperar que ela não vá usar nada, isolar ela e depois, quando ela estiver sem a abstinência, retornar. Por quê? Parece que alguns estudos sugerem que quando você faz isso, de retirar a pessoa do convívio e retoma, não é muito eficaz. Um percentual pequeno de pessoas consegue ficar sem usar depois disso. A maioria das pessoas acha que essa tem que ser a estratégia, no senso comum. Que você tira a pessoa de lá, viciada em crack, álcool, qualquer coisa, tira ela, isola, deixa ela com outro ambiente lá, num retiro, qualquer coisa, e aí a dependência química vai ter as abstinências, as crises, mas ela eventualmente passa. Essa pessoa vai não mais ter fissura de usar, depois de algum tempo, geralmente meses, e aí, sem fissura, ela está apta para poder retomar a vida dela. Só que as pesquisas têm demonstrado que isso geralmente não acontece. A pessoa passa por isso, passa a fissura, e quando ela volta a usar. Mesmo ela querendo, com todo o ser dela, com todo o coração, falando que não vai, ela muito frequentemente volta a usar. Por que isso acontece, gente? A gente sabe há algum tempo já que a questão do vício em drogas é muito menos a dependência química e muito mais a dependência psicológica. Vocês estudaram em análise de comportamento sobre pareamento de estímulos. Eu até mencionei isso hoje de novo, quando eu falei de psicopatologia. O pareamento de estímulos, o condicionamento respondente é essencial, essencial para vocês entenderem por que se usa política de redução de danos. A gente já sabe disso tem muito tempo, que o ambiente é que fornece os gatilhos que faz alguém ter fissura ou não, e não a dependência química em si. Mas só agora a gente tem aplicado. Como que a gente sabe disso? Já há muito tempo, tem várias pesquisas, e tem também dados interessantes. Na época da Guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos, você deve ter ouvido falar de Guerra do Vietnã, visto filme e tal. Lá na Guerra do Vietnã, os soldados americanos começaram a usar heroína, bastante, inclusive. Tinha muitos dependentes de heroína entre os soldados americanos. E aí o pessoal pensou: caramba, estamos ferrados. Porque eles estão lá no Vietnã, usando heroína loucamente, viciados, ou vários usam muitas vezes ao dia, e eles vão tudo voltar para os Estados Unidos, centenas de milhares de soldados viciados. Vai ser um caos, vai ser impossível. Vai virar morador de rua, vai ser terrível. Mas, quando eles voltaram, para a surpresa das pessoas, dos governantes, quase todas as pessoas que eram viciadas em heroína no Vietnã não usavam mais quando voltavam. E heroína é um vício muito pesado, ninguém para do nada, ninguém para sozinho, quase ninguém. O viciado em heroína continua usando intensamente. E todas as experiências que eles tinham no país, nos Estados Unidos, com viciados em heroína lá dentro, era de que eles continuavam usando, sem intervenção não tem jeito. Então por que os caras que usavam intensamente lá, estavam viciados, tinham abstinência e tudo, voltam e não usam? É por causa do ambiente. O ambiente lá de guerra é um ambiente, nem preciso falar, ultra estressante e violento, é também um ambiente muito diferente do ambiente dos Estados Unidos, quando eles voltam para casa. Lá eles estão na selva, com companheiros de guerra, num ambiente de tensão, e usando heroína lá. E aí a substância, o prazer que eles têm, o respondente, né, a resposta fisiológica do organismo, fica pareada com estímulos neutros do ambiente, como vocês estudaram, que é o contexto da guerra. A violência, os tiros, a mata, a selva, aquelas coisas todas.
Então aquilo é gatilho, produz resposta condicionada de fissura, faz eles quererem usar muito. Mas quando eles voltam para os Estados Unidos, eles estão num ambiente totalmente diferente, que não tem nada a ver com o ambiente lá. E eles não têm fissura. Olha que doideira. Eles não têm fissura. Eles voltam, e só um micro percentual dos soldados que eram viciados em heroína que usaram mesmo de volta aos Estados Unidos, um percentual bem pequeno, porque você mudou o ambiente. Não tem nada naquele ambiente lá da família e no país deles que está pareado com o uso da heroína, então a fissura não vem e a dependência passa. Isso é muito importante para a gente entender. Tem vários outros experimentos que mostram isso. Tem experimentos com ratos, que a gente deixa eles viciados em alguma droga, cocaína, por exemplo, ou mesmo heroína, e se a gente mantém ele num ambiente isolado de outras pessoas, sem outras fontes de prazer, ele sempre escolhe a água que tem cocaína ao invés da água normal e vai se viciando até ter overdose. Se a gente, no entanto, coloca esse rato em outro ambiente, com outros ratos, com diversão, com lazer, com outras coisas, altera o ambiente dele e joga ele lá, ele continua tendo as duas opções, uma barra que dá cocaína e outra que dá água, ele escolhe a de água, mesmo a outra sendo cocaína. Ele larga a cocaína. Olha que doideira. Então isso mostra que o que faz mais diferença é a transformação do ambiente do sujeito, e é uma transformação gradual. O sujeito tem que mudar as relações que ele estabelece com o mundo e as construções que ele estabeleceu ao longo do tempo, do que se só você isolá-lo, esperar a dependência química sair e devolver ele para o mesmo ambiente. Por quê? Ele volta para casa, volta para aquele mesmo beco que ele comprava, a mesma varanda que ele fumava, as mesmas condições, estímulos ambientais e gatilhos do vício. Então ele podia não ter nunca tido vício durante 2 meses no retiro, mas volta e a abstinência vem com tudo. Não vai ser o suficiente, porque você não mudou o ambiente. O ambiente é que vai eliciar os respondentes da dependência, tá? Eu vou falar mais disso, só que está acabando essa aula. O Zoom vai me cortar agorinha. Então a gente vai fazer o seguinte, para não cortar minha fala no meio, a gente encerra agora e a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos. A gente retoma 8h35, tá bom? 8h35, estejam de volta aqui para a gente continuar a aula e fazer mais um Zoom aí. Beleza? Então até breve. Tchau, tchau.